Boa noite, amada igreja. Que alegria, né? Nós estarmos aí reunidos para mais um culto ao Senhor, adorarmos ao Senhor e agradecer a Deus, né? Esta manhã já tivemos aí Pastor Kleber trazendo aí um desafio para a igreja e nesta noite nós queremos realmente falar sobre a fé em tempos difíceis. É o nosso tema e é baseado em Miqueias, capítulo 7, do 1 ao 9. E quero convidá-los que abram suas Bíblias em Miqueias, capítulo 7, do 1 ao 9. E nós vemos um profeta que esteve ali naquele cenário no 8º século, contemporâneo do profeta Isaías, né? E Miqueias significa quem é como o Senhor. E esse profeta ele traz realmente alguma coisa que era um lenitivo naqueles dias que faltava esperança. A corrupção graçava em todos os quadrantes e o povo de Israel precisava realmente de um lenitivo. E Miqueias ele surge ali através do poder do Senhor e traz um recado, uma esperança, um alívio, um lenitivo para aquele povo tão sofrido que estava sem esperanças humanamente falando, mas Miqueias fala do Senhor, do Todo-Poderoso. Veja comigo aí Miqueias capítulo 7, do 1 ao 9. A Bíblia diz: Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para o sangue. Cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza ao pai. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua casa, da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos orar. Pai, nós queremos continuar buscando ao Senhor, continuar ouvindo a sua voz, continuar deixando o teu Espírito Santo trabalhar em nós. Ajuda-nos, Senhor, dirija-nos, capacita-nos a entender esta mensagem para a glória do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. A fé em tempos difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de grande instabilidade em todas as formas, né? E mais do que nunca nós precisamos confiar no Senhor. E é isso que o profeta Miqueias ele está falando, está exortando o povo, porque ele descreve uma época de extremo desamor, de não haver confiança em nada. A corrupção estava graçando naqueles dias e eles precisavam buscar ao Senhor e confiar no Senhor. A sociedade estava totalmente corrompida. E nesse cenário, queridos irmãos, nós vemos que Miqueias exorta o povo a ter fé, a buscar o Senhor e ter fé em tempos difíceis. Queridos irmãos, nosso primeiro ponto mostra que os homens de autoridade venderam, né, a sua justiça, a sua dignidade. Os homens de autoridade não eram mais confiáveis. E nós vemos aí, pelos itens que nós lemos na palavra de Deus, os príncipes pediam recompensa para qualquer atitude a ser tomada ali. Os juízes queriam suborno, senão eles não
fariam nada. Os nobres falavam dos seus desejos, de suas maldades, né? E aqueles que professavam ser religiosos, o melhor deles, o mais podia se aproveitar deles, era como você encostar num espinheiro e infeccionar a toda a sua pele. Não havia nada de bom. Então, queridos irmãos, era nesse cenário, no 8º século, que Miqueias profetiza para um povo que estava totalmente desesperançoso devido à corrupção que graçava ali em seu meio. Mas ele exorta o povo a confiar no Senhor. Os mais retos eram levados com os seus pecados do dia. Então, não havia retidão, não havia em nada que se pudesse confiar ali. E mais, ele fala que o próprio amigo não era confiável. Não se podia confiar num amigo, né? E nós vemos, será que esse cenário tem sido muito diferente dos dias de hoje? Ele fala, os chefes de família, que deveriam ser ali ícones na sociedade, que liderariam lares, que formariam uma sociedade mais justa, eles também não queriam saber. Os membros da família estavam contaminados com aquele princípio anárquico. E havia mais ainda, o filho chamava o pai de tolo. Será que nós vemos isso nos dias de hoje? A filha se levantava contra a sua mãe, porque não queria realmente conselhos, nem aprender nada, e muito diferente do que a palavra do Senhor fala para nós. E o Novo Testamento fala que as mais velhas devem ensinar as mais novas como serem castas, boas donas de casa e tudo mais. E nós vemos que naqueles dias de Miqueias, do 8º século antes de Cristo, como nos dias de hoje, parece que o cenário é bem similar. Embora sejam alianças diferentes, tempos diferentes, mas o pecado é pecado em todas as maneiras, em todos os lugares, em todas as épocas. E como ter fé em tempos difíceis? Como que nós devemos estar firmes em tempos difíceis? Então, é alguma coisa que nós precisamos parar e pensar. E vamos dar uma olhadinha lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 3, e nós podemos ver então Paulo falando, aquele jovem pastor Timóteo, que tinha sido deixado ali em Éfeso, uma comunidade extremamente difícil, e Paulo aconselha o seu pupilo da seguinte maneira, 2 Timóteo 3, do 1 ao 3: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E a lista, queridos irmãos, prossegue, ela não para por aqui, mas nós vamos nos limitar aí ao versículo 3. Mas vejam como Deus realmente dá uma oportunidade para nós vermos que nos tempos de Miqueias, como nós vemos nos dias de hoje, o pecado tem sido o mesmo. Nós temos visto aí a corrupção em todos os quadrantes, e nós vemos o que? A instabilidade da família. Isso é uma coisa que chama muito a atenção. Naqueles dias de Miqueias nós vemos também uma desagregação familiar notória, mas nós vemos nos dias de hoje de igual maneira também, os pais desrespeitando os filhos, os pais, por outro lado, também não podendo ser exemplo para os filhos, porque eles viviam num mundo corrupto. Os juízes davam sentença por suborno, e os príncipes também andavam claudicando, e havia toda uma hierarquia que estava maculada pelo pecado. E é neste cenário que Miqueias aparece ali, e que o Espírito Santo o leva a proferir uma palavra que traz ânimo, embora o ambiente totalmente inóspito no tocante à moralidade. E, queridos irmãos, nós precisamos também de ânimo. E vamos ver então que o povo de Israel poderia ter certeza que mais dia, menos dia, o Senhor iria agir. Mais dia, menos dia, o Senhor iria agir.
E quando nós vemos aqui o versículo 7 do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Meu querido irmão, se nossa esperança está nos homens, nos dias de hoje, como foi nos dias de Miqueias, nós teremos decepção atrás de decepção. Há homens realmente que estão aí tentando defender o correto, mas nós vemos que a corrupção é sistemática, está intrínseca ali ao sistema que nós estamos vivendo hoje. E mais do que nunca, nós temos que nos apegar à palavra do Senhor. E é isso que Miqueias aconselhava o povo de Israel naqueles dias, é isso que Deus aconselha a cada um de nós a fazermos hoje. Quando Paulo fala a Timóteo, sabe, porém, que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Tempos trabalhosos, tempos que falta laços de família, de afetividade, e falta confiança ali no companheiro, no amigo, até mesmo no irmão. E é neste cenário que nós somos chamados para brilhar. Nós somos chamados para brilhar. Né? A fé em tempos difíceis, e Deus requer isso de nós, porque Ele nos capacita, Ele nos dá subsídios para que tenhamos fé em tempos difíceis. E as promessas de Deus, tanto no Novo Testamento, nos Evangelhos, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falando a nós. E nós vemos Paulo passou por situações e ele deixa aí um legado. E o Espírito Santo usa grandemente a vida de Paulo para deixar para nós também. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos nós teremos tempos trabalhosos. São os dias que nós estamos vivendo. Mas as promessas de Deus nos encorajam a prosseguir olhando para o Senhor. E é um desafio, queridos irmãos. Vamos ver no Velho Testamento e Novo Testamento promessas que ajudaram os israelitas, que ajudam-nos hoje por tabela. Salmo 32, versículo 10. Às vezes a gente vê tanta corrupção e não acontece nada com a pessoa culpada. E vamos ver o que o salmista fala sobre o corrupto, o ímpio de uma maneira geral. Salmo 32, 10 diz assim: O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, às vezes, a gente vê o ímpio momentaneamente aí se dando bem, não acontece nada com ele, mas a Bíblia diz que o ímpio tem muitas dores. É uma questão de tempo. O Senhor é justo juiz. O Senhor tarda. Não, Ele dá tempo para o arrependimento, mas vai chegar um dia que Ele tem preparado, como foi nos dias de Miqueias, que Ele vai chamar a juízo a cada um. A Bíblia diz que cada um vai ter que prestar contas diante do Senhor, de si mesmo. Né? Então, Salmo 125, versículo 1, salmo que gosto de escrever realmente nos momentos difíceis que muitos irmãos passam. E Salmo 125 dá alento para nós e fala realmente de uma confiança que deve ser inabalável e que cada um de nós, crentes no Senhor, devemos ter, como o povo de Israel tinha. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então você confia no Senhor? Então olha, mesmo na dificuldade, na angústia, no meio do problema, no meio do luto, depois de uma cirurgia, depois aí de uma tribulação, na falta de emprego, na falta de dinheiro, nós precisamos confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Olha, nós passamos por lutas, quem não passa? Nós passamos por dificuldades, quem não passa? Nós passamos por tristeza, quem não as tem? Mas a Bíblia diz que, embora nós passemos por tudo isso, mas não seremos abalados, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Momentaneamente nós ficamos tristes, sim, é claro, somos humanos,
mas temos que olhar para o Senhor, porque a perspectiva é maravilhosa. O Senhor, mais dia, menos dia, vem nos buscar, vem buscar a sua igreja e vai entrar com a sua providência sobre esse mundo. Agora, não pense que, olha, o mundo vai ser, depois que nós passamos esse problema aí, tudo vai ser como antes. A Bíblia diz que as coisas vão piorar cada dia mais. O que vai acontecer é que nós somos exortados a confiar no Senhor cada dia mais. Parece até redundante, mas a Bíblia diz que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do Senhor. Por isso que nós somos exortados a prosseguir como igreja do Senhor, como povo de Deus hoje, né, na nova aliança. Nós somos exortados a prosseguir, realmente tendo fé em tempos difíceis, porque aquele que prometeu é poderosíssimo para cumprir. Então, quem é a sua força, irmão? Se a sua força são os seus recursos bancários, se a sua força são o seu plano de saúde, seu plano médico, o seu emprego, o irmão está totalmente equivocado. Veja o salmista lá, naqueles dias de aflição, de angústia também, mas o salmista falava quem era o seu fator de confiança, quem era aquele que lhe confiava. Ele fala aqui no versículo 8, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. É claro que aqui tem todo um contexto, né? O Salmo é um salmo que trata da questão até mesmo messiânica do Senhor Jesus, mas de uma maneira muito especial. O salmista fala para aqueles dias, para o povo de Israel, o Senhor é a força do seu povo. Então, mesmo em tempos de angústia, em tempos de cativeiro, em tempos de dificuldade, o Senhor sempre foi a força de Israel. Nós vivemos hoje também, hoje como igreja, não mais a aliança de Israel, nós somos o povo da nova aliança, nós somos a eclésia, aquele povo que foi chamado para o fora do mundo, nós somos a igreja do Senhor. É outra aliança, outras promessas, mas nós podemos aprender a confiar no Senhor como o povo de Israel confiou. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido, e nós podemos confiar plenamente no Senhor. O Senhor é aquele que vai adiante de nós, mesmo como igreja, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo ele só foi morto, né, pelo Império Romano, segundo a história, a tradição, depois dele ter completado a carreira. Antes disso, Deus não permitiu que fosse tirada a vida de Paulo, porque Deus tinha um plano na vida de Paulo, tinha um ministério paulino e Deus planejou e Paulo executou até o momento em que Deus falou, agora você vai subir. E nós vemos lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo fala que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e até o dia da sua execução, Paulo estava firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, como ele mesmo escreveu, porque ele sabia que o seu trabalho não era vão, como o seu trabalho, irmão, a sua adoração, o seu culto ao Senhor, a sua devoção ao Senhor também não é vã. Deus conhece as suas angústias, minhas angústias, nossos problemas, e Ele fala, espera em mim. Miqueias falou, eu vou esperar no Senhor, e você e eu somos exortados também a esperarmos no Senhor. Por quê? Em primeiro lugar, porque o tempo de Deus é melhor. O tempo de Deus não é igual ao tempo do homem. O homem vive pelo cronos, tudo nós estamos aqui, olha, tem que fazer isso, daqui a pouco aquilo e tal. Nós vivemos dentro de um regime, nós temos que trabalhar, olha, temos horários para trabalhar, e às vezes a gente trabalha até fora do horário. Mas, queridos irmãos, o tempo de Deus, o kairós de Deus, é muito melhor do que o cronos, o tempo do homem, porque no tempo de Deus a bênção chega até nós. No tempo de Deus, Ele faz a sua obra que não decepciona ninguém. Às vezes o irmão está aí decepcionado, cabisbaixo, porque quando nós confiamos em homens, por melhores que eles sejam, a tendência é que nós
realmente não vejamos aquilo que nós temos desejo ser cumprido, porque são homens, embora sejam bons, mas são meros homens. Mas confiar no Senhor, esta é a palavra-chave. Deus não perdeu o controle desse mundo, e mais dia menos dia Ele vai agir. Aí nós vamos ver que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. E é por isso que nós somos exortados hoje a termos fé em tempos difíceis, como Miqueias orientou ali o povo de Deus a ter fé naqueles dias. Como o rei Josafá, que passou por aquela situação que vinham 3 segmentos, 3 povos sobre ele não tinha saída, e ele ora ao Senhor, e o Senhor dá orientações para ele, e uma das orientações é que se colocasse o exército na retaguarda e os cânticos à frente, os louvores, os adoradores à frente do exército para enfrentar 3 segmentos moabitas e outros 2 povos ali, e de repente aquele povo começa a louvar, começa a engrandecer ao Senhor, e Deus então causa ali uma confusão entre aqueles 3 povos, e eles se matam, entre si, eles se destroem, e o povo de Israel é vitorioso ali, e Deus fala: olha, nessa batalha vocês não vão ter nem que desembainhar a espada, porque Deus fala: eu lutarei por vocês. Mas Deus falou: tem um ingrediente que é primordial: confia em mim. Queridos, nesse tempo difícil, nesse tempo trabalhoso que nós estamos vivendo, nesse tempo de angústia, é nesse tempo que Deus está falando para você também, como falou para Miqueias: eu confiarei no Senhor. Isso é, nós precisamos confiar no Senhor. Nossa confiança em homens vai nos trazer decepção. Nossa confiança no Senhor vai nos trazer alegria, porque o Senhor não decepciona ninguém. O homem decepciona, mas o Senhor não decepciona ninguém. E Miqueias fala: o Senhor vai me ouvir. E é verdade. E sabe uma coisa, irmão? O Senhor vai te ouvir também. Os cultos de oração, nós temos ali uma grande oportunidade de participar. E eu não estou falando que se o irmão não está vindo é porque não tem fé. Realmente, se o irmão é um grupo de risco e não está se sentindo à vontade para chegar a orar com a gente, realmente deve ficar em casa. Mas acompanhe e ore junto também, e faça seu pedido, faça chegar a nós, e nós também o colocaremos ali na lista. Estamos orando por todos, mas se você tem lá um pedido específico, traga para nós, faça chegar à direção da igreja, e com muito prazer nós estaremos por você, orando por você também, porque o Senhor vai nos ouvir. E o Senhor tem prometido para a igreja que Ele estaria sempre conosco e nos ouvindo e agindo no seu tempo. Aí é que entra o Kairos, diferente do Cronos. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Deus tem uma agenda, e a agenda dele não é antecipada e nem postergada. Deus tem uma agenda escatológica e cronológica, e Ele vai fazer que essa agenda se cumpra segundo a vontade dele. Mas, queridos, o grande desafio para nós é realmente confiarmos no Senhor, porque Deus vai nos ouvir, Ele tem prometido, Ele vai nos ouvir, e mais dia menos dia nós veremos realmente toda aquela reivindicação nossa sendo cumprida na força do poder do Senhor. É por isso que somos exortados a continuarmos confiando no Senhor e batalhando pela fé e andando na presença do Senhor, porque mais dia, menos dia, as coisas se cumprirão. Quando a minha fé é fraca, Deus ouve também, nós clamamos. Paulo falou, quando ele estava até mesmo com fraqueza, ele fala: quando estou fraco, aí que estou forte. Talvez nesse meio, o irmão está desanimado, cabisbaixo, achando que não vale a pena continuar, e a Bíblia diz: sede firme, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. O seu trabalho, o meu trabalho, o nosso labor, a nossa adoração não é vã no Senhor. Então, vamos continuar firmes, vamos continuar fazendo a vontade do Senhor,
E a Bíblia mostra para nós aí um outro aspecto muito importante. Muitas vezes nós caímos também, né? Infelizmente, olha, eu sou pastor e vou falar para o irmão, infelizmente também muitas vezes nós tropeçamos aí pelo caminho, mas Miqueias nos dá uma dica importante. Veja o versículo 8 de Miqueias, capítulo 7. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Em síntese, muitas vezes nós tropeçamos e caímos, mas o Senhor nos levanta, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos capacita a prosseguirmos. Então, ninguém vai nos tirar do rumo dos céus, porque nós cremos no Senhor e por isso nós louvamos o Senhor. Quando nós lemos o livro de Jó e vemos também tudo que ele passou na verdade foi o quê? Com a permissão do Senhor, até que Deus falou: agora chega, Satanás. Né? Às vezes Deus permite que nós passemos aí um tempo de provação, de lutas, até mesmo tentações que são permitidas pelo Senhor. Mas o Senhor sempre está pronto para nos livrar. E quando Jó teve o seu livramento, o que Jó estava fazendo quando o Senhor se manifesta ali de maneira poderosa? A Bíblia diz que Jó estava orando pelos seus amigos. Queridos irmãos, mesmo no momento de angústia, dificuldade, nós devemos prosseguir orando por todos, orando por nós, nossa família, nosso ministério e tudo mais, e orando pelos outros também. E Jó, quando estava orando pelos outros, Deus restaura a sua família, seus bens, suas posses e tudo que ele tinha. Queridos, é maravilhoso a gente ver o que? Aprender com os servos do passado também. Não que Deus vá trazer então os feitos da velha aliança para a nova aliança, mas aprender a confiar no Senhor, tanto na velha aliança como na nova aliança. Isso nós podemos fazer. E terminando, queridos irmãos, no versículo 9, a Bíblia diz que nós veremos a justiça de Deus. Assim como Miqueias naqueles dias viu, e a Bíblia mostra para nós que os salvos triunfarão, verão a justiça de Deus também. Sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, e ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Isso era Velho Testamento. Novo Testamento, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas também, em 2 Coríntios 5,17, diz que nós nascemos de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos a vitória, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos prosseguir, tendo fé e fé no Senhor, nos tempos difíceis, porque a vitória já é nossa. Não é que, olha, Deus vai chegar e vai nos dar a vitória. A Bíblia diz que já hoje, neste dia, nós somos mais que vencedores. E nós temos total razão para termos fé em tempos difíceis. Fé no Todo-Poderoso. Fé orando em nome de Jesus. Fé orando, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê força e sabedoria para continuarmos a nossa caminhada. Queridos irmãos, nós somos exortados a termos fé e prosseguirmos com fé em tempos difíceis. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana na força do poder do Senhor. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse dia, queremos louvar o teu nome pela tua palavra, queremos exaltar, bendizer e glorificar o teu nome. E agora te pedimos, Senhor, nos dê uma semana cheia da tua graça, do teu poder, da tua alegria. Nos capacite a ter fé nesses tempos difíceis, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana, que Deus abençoe a todos.